Aqui no Corpo em Prosa você vai encontrar uma diversidade de corpos, trocando informações e desejando muita merda. Olá, artistas de Goiânia e do Brasil. Eu sou Ana Domitila. E eu sou Gustavo Castro. Sejam todos bem-vindos. Tá começando o segundo episódio do podcast Corpo em Prosa, realizado pelo Corpo Cênico Basileu França. Somos um grupo de pesquisa e investigações teatrais vinculado à Escola do Futuro Basileu França, localizada em Goiânia, aqui no Goiás. Devido a essa pandemia, estamos expandindo nossos horizontes artísticos, com performances audiovisuais, curta-metragens, documentários curtos e agora, podcasts. Tudo isso você pode acompanhar nas nossas redes sociais, @Corpo Cênico, no Instagram e no YouTube. Hoje vamos abordar um tema que acreditamos ser bastante pertinente para o estudo das artes da cena, e não só no mês da consciência negra. O tema é o corpo negro e sua expressão nas artes cênicas. Durante a nossa prosa, vamos entender alguns conceitos como o que são artes cênicas, o que seria esse corpo negro, e como se dá essa libertação da expressividade do corpo negro. Então já compartilha com todo mundo que gostaria de ouvir um podcast que fala desse assunto. Assim você dá aquela forcinha pra gente. E na hora da prosa, vamos prosear um pouco sobre esse assunto com Juliana Jardel, mestranda em performances culturais na UFG. Também criadora, professora e intérprete do Movimentos Atlânticos e Corpo Suspeito, aqui de Goiânia. E ao final, teremos uma pílula dramática com Lorena Fonte, que vai apresentar um fragmento do espetáculo Por Cima do Mar Eu Vim. Esse espetáculo trata da travessia de africanos escravizados a caminho do Brasil e de sua permanência nesse território. Lorena faz parte do Coletivo 22, e se você não conhece esse coletivo, tá perdendo tempo. Fundado em 2001, o Coletivo 22 é composto por artistas ligados à dança, teatro e à música, interessados em saberes e poéticas afro-ameríndias como lugar de aprendizagem. E o melhor, também são aqui de Goiânia. Esses nossos conterrâneos provando que em Goiás a cena cultural é muito mais ampla e plural do que o sertanejo de pessoas brancas que a gente vê na grande mídia. Bom, eu não sei você que tá ouvindo, mas eu tô muito empolgada e quero começar logo esse episódio. Então aumenta o som e vamos com a gente, que esse episódio tá muito especial. O Corpo em Prosa tá no ar. As artes cênicas têm a origem da sua história com os primórdios da humanidade, pois ela abrange toda e qualquer manifestação do corpo numa perspectiva de apresentação, não necessariamente com um palco, mas sim de se manifestar artisticamente. A dança, o teatro, o circo e a performance musical são exemplos dessas artes cênicas que nos atravessam cotidianamente. Já tinha parado para pensar nisso? É comum que o teatro seja confundido com as artes cênicas, uma vez que o teatro está dentro das artes da cena, mas elas vão além dessa linguagem. Eu mesma comecei a pensar nisso quando eu estava no curso de formação inicial para teatro do Basileu, mas eu fui realmente entender a relação disso com a questão da racialização há pouco tempo, quando eu fui fazer um curso sobre dança e psicomotricidade com a professora Eliette Miranda. Foi lá que eu entendi que o movimento, a performatividade do corpo nas artes cênicas estão ligados também à nossa ancestralidade. Afinal, é impossível falar sobre a expressividade do corpo negro sem lembrarmos que esse corpo passou por um processo de diáspora africana. Mas então, Domitila, o que é diáspora? Explica um pouco, porque pode ser que alguém não conheça esse termo. Bom, para ficar claro, diáspora pode ser definida pela separação de uma nação ou de muitas pessoas, caracterizada pela perseguição política e o preconceito, deixando como resultado um apagamento histórico de toda a complexidade daquelas nações. O que aqueles preconceituosos não esperavam era a resistência do povo preto, que trouxe suas artes cênicas gravadas em seus corpos, no ato de sobrevivência existencial e cultural de onde eles vieram. Resultado, uma miscigenação de culturas e artes que formaram as bases de diversas manifestações culturais brasileiras, como a capoeira, o samba de roda, a umbanda, o candomblé, o acarajé, entre muitos outros. Mas o problema aqui não está nessa miscigenação, e sim no apagamento cultural e no racismo gerado sobre essas bases diaspóricas. Os resultados desses processos são bem esclarecidos em pesquisas científicas recentes feitas pelo IBGE. A taxa de mortalidade entre pessoas pretas e pardas é de 43,4 mortes para cada 100 mil habitantes, enquanto, para a população branca, esse número fica entre 15,3 e 16.
Pretos e pardos correspondem a 64% dos desempregados e 66% dos subutilizados. Somente 29,9% dos cargos gerenciais são ocupados por pessoas pretas e pardas. Pretos e pardos são 73% das pessoas pobres no país. Na arte, esses índices sobre corpos negros são semelhantes. Mas não é só sobre isso que se resume a nossa história. Existe uma ancestralidade de reis e rainhas que foram respeitados como deuses aqui na Terra. A África é o berço da humanidade. Afinal, como bem sabemos, foi o berço dos humanídeos, dos quais todos e todas descendemos. E também da essência do ser humano em todas as suas complexidades, artísticas, filosóficas, culturais e científicas. Tratar desses corpos frutos da diáspora na arte é voltar e reviver esses passados, fazendo um processo de metamorfose profunda em nosso ser. Alguns grupos cênicos como Bando de Teatro Lodum, Bloco Ileiê Aiê, Teatro Experimental do Negro, Coletivo 22, Nata, Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas, Movimentos Atlânticos, Cia dos Comuns, Grupo Inzinga e Cia Cambona pesquisam nessa fonte afrodiaspórica, tentando representar a temática da negritude de uma visão política, espiritual e artística. Esses grupos estão na luta constante contra o racismo, mostrando a potência do povo preto. Mas por que não vemos falar disso nas mídias? Por que existe tão poucas pessoas negras ocupando os espaços cênicos? E quando há ocupação, como ela é vista? Como fazer dessa ocupação artística um lugar de resistência, sem cair em estereótipos? Para responder com propriedade esses e mais outros questionamentos, convidamos a maravilhosa Juliana Jardel, mestranda em performances culturais na UFG. E para conduzir essa prosa, convidamos também nosso colega Carlos Eduardo, que realizou essa entrevista pelo WhatsApp. Hora da prosa. Olá, eu sou o Carlos Eduardo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Juliana. Sinta-se à vontade para falar com a gente. Bem, para começarmos, você poderia falar um pouco da sua trajetória de vida para chegar onde você se encontra hoje? Meu nome é Juliana Jardel, sou nascida na cidade de Goiânia, filha mais velha de José Hernandes Ferreira, que já retornou para a massa de origem, e Maria Vanida de Oliveira. Tenho 2 irmãos, Jarbas Hernandes, também já retornou para a massa de origem, e o Jardel Hernandes. Bom, eu costumo dizer que eu sempre dancei. Eu venho de uma família muito artística, mesmo que as condições econômicas, raciais e sociais não permitiram que essas pessoas seguissem, né, os seus sonhos artísticos, mas nós sempre fomos aguçados e despertados a esse lugar artístico, né, principalmente de uma linguagem negra. Eu tenho um tio que trabalhava com escola de samba, tio Virgílio, que também hoje já retornou para a massa de origem. Ele fazia fantasias para a Escola Brasil Mulato, que fica no setor Pedro. Então, todo ano a minha família fazia uma ala, né, da família na escola, na Brasil Mulato. É a família materna, né? A família do meu pai foi muito pequena e os meus avós morreram muito cedo e acabou que a família do meu pai dispersou um pouco, mas eu tenho contato com alguns tios e primos, né? Pois bem, voltando a essa minha história com dança. Eu tive um tio, o tio Fernando, que é irmão do meu pai. Eu acho que ele retornou para a massa de origem muito cedo, mas as histórias que meu pai contava dele sempre me impulsionou, a mim e Jarbas, né? Jarbas também era artista, a busca e aguçou o desejo, né, de seguir essa profissão. Meu tio trabalhou com circo, ele morava na fazenda, e o circo foi para a cidade conhecer, fazer apresentações, e o meu tio viu o circo, e quando o circo retornou, né, para pegar a estrada, o meu tio fugiu com o circo. E no circo ele aprendeu a ser o homem da perna de pau. Mais tarde, aqui em Goiânia, ele fez teatro e numa apresentação, quando ele foi apresentar, era um monólogo, isso é a história que meu pai contava, ele apresentou o monólogo e ao despedir, ao agradecer, no agradecimento, ele pôs a cartola na cabeça, né?
Foi o grande finale dele e naquele dia ele faleceu no palco. Meu pai dizia isso e isso mexeu muito com o meu imaginário, né? E me fez entender que meu tio foi um cara vitorioso para a época dele, né? De ter enfrentado e ter acreditado que a arte dele poderia alcançar outros lugares, né? É isso, assim, eu sempre fui atravessada por essas influências do samba e pelas histórias contadas pelo meu pai, né? Então, nós morávamos no setor sul quando nós começamos a fazer comerciais. Nós tínhamos uns vizinhos que trabalhavam comercial na década de 80. E nós fizemos alguns comerciais. Depois, eu fiz dança na escola, no primário, fiz jazz. Teve um período que tinha um show do Juquinha aqui em Goiânia, que era no Teatro Goiânia. Foi lá que a coisa começou a criar mais corpo, né? Tinha uma banda que chamava a Banda Reflexos. A Banda Reflexos é uma banda baiana que as suas letras trazia a história do continente africano de um outro contexto, né? De um outro lugar. Não essa África primitiva, né? Que nos foi apresentado. Então eu lembro que nessa época eu, meu irmão, meu primo, nós fazíamos apresentações, viajavam para o interior com o Juquinha, imitando a Banda Reflexos. Então foi um momento muito importante para a nossa formação, porque graças aos orixás eu vim de uma família, acho que mais o meu pai e o meu avô, assim, meu avô materno, tinha uma certa consciência racial. Então essas músicas, elas reforçaram, né, esse entendimento, essa curiosidade de entender de forma positiva o que era o continente africano e a magnitude de fazer parte dele, né? Então, eu tenho certeza de que o lugar que eu ocupo hoje foi por essas influências da minha família, né? Por ter tido uma criação muito centrada no que acredito, no que de fato é real, né? Então, eu agradeço muito aos meus pais, assim, por ter me impulsionado, talvez nem a seguir as artes, porque acho que todo pai de artista tem um certo medo, né, que o filho passa dificuldades, né, e na verdade ser artista não é fácil, mas por ter me ensinado de forma muito amorosa as armadilhas do racismo. Então, muito cedo, infelizmente, né, nos é tirado essa inocência, né, de um mundo colorido. Então, muito cedo eu tive que, meu pai e minha mãe me ensinaram, eu tive que me atentar, porque eu tinha que ficar atenta, né, para não ser mais uma estatística. Ai, Ju, que legal. Dá pra perceber na sua fala o tanto que essa base familiar preta foi importante e é importante para a resistência, né, do seu corpo dançante e para as outras pessoas pretas também. Mas, infelizmente, essas referências, por mais que na sua família tenha essas referências nas artes, não se é visto muito, né, nos lugares culturais e artísticos. Você pode falar um pouco pra gente sobre essa falta de representatividade dos corpos negros nesses lugares artísticos e culturais? E por que quando uma mulher preta ou algum preto alcança esses lugares, é visto como um lugar estereotipado, com uma visão da mulher mulata que sabe sambar ou do preto malandro? Pode explicar um pouco pra gente sobre isso? Não ter negros nos espaços de poder, seja ele qual for, né? Isso só nos mostra o quanto o racismo estrutural ele é bem arquitetado, né? Pensado e arquitetado. E lembrando que nós vivemos num país com mais de 50% da população negra, né? Se declara negra. Isso só mostra o quanto o mito da democracia racial é uma falácia, né? Precisamos atentar para isso, né? Acho que por isso é importante a discussão de políticas públicas, a discussão do entendimento de uma outra África, né? Que parta de um pensamento preto, afrocentrado, né? Porque crescemos conhecendo uma África que escravizada, pobre, e sabemos que não é isso, né? É importante, eu acho que esses acessos a boas leituras, a bons pesquisadores, né? É importante para que mude esse cenário. E a questão do estereótipo, né? Quando uma pessoa negra chega a certos espaços, ocupa certos espaços
ditos de poder, né? A tentativa da branquitude sempre é colocar nesse lugar de estereótipo mesmo, né? Do primitivo, né? Ele precisa colocar no lugar aquele imaginário e aquele monstro que ele criou, né? Então, quando um negro alcança esse lugar, e só tem um ou dois, isso só prova que a exceção só confirma a regra, né? Nós vivemos num país racista que não consegue lidar com a sua população negra, é uma população negra, não consegue lidar com isso, né? E isso fica claro que a abolição também foi uma falácia, né? A população negra foi abandonada e esse processo de branquitude ainda reforça e até porque ele ocorre até hoje, né? Na cabeça de estudiosos, não teria mais pessoas retintas do meu tom de pele, né? Assim como eu, mais no Brasil. Mas o estereótipo é uma invenção da branquitude e eu acho que o que deve ser mudado é uma consciência e uma mudança que parta da população negra, né? Porque quem está no poder, realmente, eu não acredito que deseje abrir mão. Mas eu ainda acredito que é necessário um maior preparo da população negra para entender a magnitude, como eu disse anteriormente, de fazer parte de um continente maravilhoso que é a África, né? E como é ser negro na diáspora, né? Somos africanos da diáspora e como nos organizarmos dentro desse modelo ocidental que oprime, né? Que nos mata. É isso, acho que é algo que precisamos pensar, né? Cotidianamente. Infelizmente, ainda nos é ensinada essa ideia da África como um país subdesenvolvido, né? De uma cultura que a gente não pode apreciar como belo. Sendo que a gente é fruto de toda uma diáspora africana, né? Como você própria disse, que deu bases para a nossa cultura, né? E que atravessa e traz uma história de ancestralidade para o nosso corpo negro, né? Você pode falar mais um pouco sobre essa ancestralidade, como que ela ajuda nesse despertar do corpo negro e como que o seu trabalho lá no Movimentos Atlânticos atua nesse empoderamento? Eu ando muito voltada para um símbolo que chama Sankofa, que é um pássaro com a cabeça voltada para trás. Eu vou até fazer uma descrição muito particular desse símbolo. Ele olha o passado para se organizar no presente e construir um futuro. Então, a ancestralidade para nós, ele é um pilar para o povo negro que vive nesse modelo afrodiaspórico. A ancestralidade para nós não existe presente nem futuro sem uma ancestralidade. Nós não brotamos aqui do nada. Teve alguém que nos antecederam e abriram caminhos para que nós possamos estar aqui hoje, né? Então, eu até gostaria de pedir a bênção, né? E a licença a Zita, que foi uma mulher que abriu esses caminhos aqui em Goiás, né? Levou a dança negra para o palco. Uma mulher maravilhosa. E eu tenho só muito a agradecer a Zita e agradecer a existência dela. Saudar a ancestralidade dela. É isso, né? Ancestralidade não é só algo que já voltou também para a nossa de origem, é toda uma continuidade, é uma coexistência, né? Nós coexistimos, é uma existência coletiva, respeitando a subjetividade, mas é algo coletivo, um pensamento coletivo, algo que pensa em povo. E o Movimentos Atlânticos é isso, é esse balançar do Atlântico, ressignificando essa travessia do Atlântico, né? Pensando que éramos antes desse genocídio do povo negro, né? Minha dança é construída nesse lugar. Eu olho para trás, para o passado e penso como minha avó se organizava, como minha mãe, como minhas tios do meu pai e como eu me organizo, né? Eu sou uma mulher de axé, sou filha de Oxaguian, então o terreiro, a minha pequena África, é um modelo organizacional afrocivilizatório dentro de um modelo ocidental. Então, ancestralidade para nós é um pilar porque ele nos sustenta nesse modelo ocidental que nos coloca como primitivo o tempo todo, né? O que eu sou hoje, Juliana Jardel, é todo esse conjunto de pessoas, de energias, né, de pessoas que eu nem conheci dentro dessa minha subjetividade, mas dentro desse coletivo, né, nessa coexistência como humano. Então, esse conjunto todo criou Juliana Jardel.
uma mulher negra, goiana, que desenvolve sua dança a partir das coisas que te sustenta como pessoa e que procura despertar através da dança, através do corpo, algo de belo, de bonito, na ancestralidade do outro, né? Do que se propõe a entrar na minha sala, se propõe a dançar, se propõe a troca, a escuta, a conhecer o próprio corpo. Então hoje eu sou muito grata aos meus ancestrais por ter me dado de presente, né, essa oportunidade de criar movimentos atlânticos, né? Hoje movimentos atlânticos é algo real, ele acontece, ele navega para outros estados, outros países. Então isso para mim eu não tenho nem palavras, né, para dizer. Não digo que foi sorte, é resultado de muito trabalho e resultado de acreditar. Eu acreditei muito e acredito, né? Mesmo as pessoas dizendo, não, é louca, porque é isso também, né? Ou nós somos infantilizados ou somos colocados no lugar de louco. Então eu acreditei muito, né? Eu sou hoje graduada em dança, finalizando um mestrado em performances culturais. E as minhas pesquisas sempre foi voltada para a visibilidade do povo negro, né? Porque quando eu falo dessa visibilidade do povo negro, eu vou estar inserida, porque a minha construção sempre é pensada em povo. Eu espero ter falado um pouco de quem é Juliana Jardel e que é o Movimentos Atlânticos, né? Esse navegar negro, esse entendimento afrodiaspórico de uma construção completamente diferente da que foi imposta para o meu povo. É muito bom te ouvir falar sobre essa sensibilidade do corpo negro, que não se é ensinado pra gente também, né? E o seu trabalho no Movimentos Atlânticos é de suma importância para nossa sociedade preta. Eu sou fruto desses movimentos e eu posso falar que realmente é um trabalho diferente e que mexe com a gente profundamente. Juliana, muito obrigado por ter se disponibilizado a participar do nosso podcast. É uma honra te receber aqui. Muito axé para você e para quem está nos ouvindo. Um abraço, axé a todos. Tchau, pessoal. E depois dessa entrevista maravilhosa, bora para nossa dica de hoje? Mas antes, não se esqueça de seguir a Juliana nas redes sociais. @Juliana_Jardel no Instagram. Dica de hoje. Você tem costume de consumir livros, músicas, filmes ou qualquer outro produto cultural de pessoas negras? Você é antirracista no seu cotidiano? Se você nunca tinha parado para pensar sobre isso, não se preocupe. Enquanto houver vida, há possibilidade de mudança. Na dica do dia, vamos nos basear e tomar emprestadas algumas dicas de Djamila Ribeiro, presentes no seu livro Pequeno Manual Antirracista. Antes de tudo, informe-se sobre o racismo. É importante que você saiba do que se trata para poder, de fato, combatê-lo no seu cotidiano. Enxergue a negritude. Frases como "eu não vejo cor" não ajudam na luta antirracista. Vivemos em uma sociedade que racializa corpos e os marginaliza de acordo com seu tom de pele. Por mais nobre que sejam as suas intenções, admitir que pessoas negras existem e têm condições de existência diferentes das suas é muito importante. Portanto, reflita também os privilégios da sua branquitude. Perceba o racismo internalizado em você. O racismo é um sistema de opressão estrutural. Portanto, ser antirracista é entender que todos somos racistas em algum nível e temos o dever de desconstruir estereótipos e preconceitos que internalizamos ao longo do tempo, que por muitas vezes são naturalizados em formas de piadas ou em silenciamentos diante de situações racistas. Não é porque você sempre falou e agiu de um jeito que não pode refletir sobre a origem do seu entendimento sobre determinado assunto. Apoie políticas educacionais afirmativas. Se você acha que as cotas dão vantagens para determinados grupos sociais, reveja seus conceitos. Esse debate não é sobre capacidade, mas sim sobre oportunidade. Aquela nossa primeira dica sobre informar-se sobre o racismo é essencial para você entender a necessidade dessas políticas para o avanço da nossa sociedade rumo à equidade social. Leia autores e autoras negras e questione a cultura que você consome. É muito comum que na escola e até na universidade tenhamos acesso a textos escritos por pessoas brancas, majoritariamente homens.
Mas você já parou para pensar que a cultura que consumimos também está marcada, majoritariamente, pela visão e presença de homens brancos? Em novelas, por exemplo, e até mesmo em peças teatrais, mulheres negras costumam desempenhar papéis de subalternidade, como empregadas ou serventes de personagens brancos e ricos. Por esses e outros motivos, o episódio de hoje é tão importante para que possamos pensar a luta antirracista no meio artístico, e mais especificamente, nas artes cênicas de onde acabamos de falar. Para fechar o episódio com chave de ouro, temos agora a nossa pílula dramática, com um texto de Leandro Medina e Núcleo Coletivo 22, interpretada por Lorena Fonte. Nesse fragmento, da peça Por Cima do Mar Eu Vim, a Calunga Grande, como metáfora de mar, é utilizada como elo de ligação entre o Brasil e a África Bantu. De um lado, a história da rainha Nzinga Mbande, que no século XVII reinou em territórios que hoje constituem a Angola. De outro, figuras arquetípicas do imaginário e realidade cultural afro-brasileira. Pílula dramática. Eu vim beirando o rio, eu vim beirando o mar. Eu vim beirando o rio, eu vim beirando o mar. Eu sou negro de Angola, Sou Nzinga Mbande, filha do velho rei Quiluange, conhecida como Rainha Ana Ginga. Sou rainha de Matamba, sou velha e guerreira desde menina. E agora eu vou morrer porque já estou cansada de tanto lutar e resistir. Defendi o meu povo por 40 anos, porque aprendi com Ningola Quiluange a não me entregar, não desisti de acreditar, não desisti da minha liberdade. Meu corpo repousará na terra em que nasci, e deste chão uma grande estátua se erguerá, e todos saberão quem foi Nzinga Mbande. Ninguém duvidará que eu fiz o que foi preciso fazer para proteger as nossas terras. O meu corpo repousará neste chão. O corpo de vocês, o corpo de vocês, meus filhos, junto com o meu espírito, atravessará a Calunga Grande e por cima do mar chegarão a um lugar onde conheceram toda a dor e todo o ódio do mundo. O vosso sangue, o vosso suor serão derramados naquela terra. Mas apesar de tanta coisa tétrica, nossa ancestralidade brilhará no novo mundo. Minas, Cambindas, Angolas e Benguelas, guerreiros jagas do Indongo e da Matamba, vão sentir medo, vão chorar, vão gritar de desespero, mas Zambi lhes dará força para não sucumbir e reinventar um mundo novo. Resistam, meus filhos, que eu lhes dou a minha bênção para transformar os seus lamentos em ladainhas, viçungos, loas e toadas. Louvaremos a Zambi, dançando e cantando nos terreiros, bem debaixo do nariz de nossos algozes. Eu sou negro de Angola, eu vim beirando o rio, eu vim beirando o mar.
O episódio de hoje esteve recheado de propostas para a gente refletir posturas antirracistas no nosso cotidiano. Eu sou o Gustavo Castro. E eu sou Ana Domitila. Esse foi o segundo episódio do podcast Corpo em Prosa, realizado pelo Corpo Cênico Basileu França. Esperamos vocês para o terceiro episódio. Se você quer saber mais sobre o nosso trabalho e não perder nenhum episódio desse podcast, siga nossas redes sociais, @Corpo Cênico no Instagram e no YouTube. Agora, se quiser conhecer mais o trabalho do @Núcleo Coletivo 22, é só segui-los no Instagram. Até a próxima! Até a próxima! Roteiro, Carlos Eduardo e Ana Domitila. Apresentação, Ana Domitila e Gustavo Castro. Direção, Hélio Frois. Edição do episódio, Gustavo Castro. Entrevistada, Juliana Jardel. Entrevistador, Carlos Eduardo. Pílula dramática, Por Cima do Mar Eu Vim. Texto, Leandro Medina e Núcleo Coletivo 22. Atriz, intérprete, Lorena Fonte. Música, Eu Vim Beirando Rio, Eu Vim Beirando Mar. Intérpretes, Diego Amaral, Flávio Honorato, Lorena Fonte e Vinícius Bolívar. Direção da Pílula Dramática, José Guilherme e João Vitor Sanoli. Design gráfico, Ana Domitila e João Vitor. Narração de créditos, Adam Souza. Uma produção Corpo Cênico Basileu França. Professoras do Corpo Cênico, Flávio Honorato e Vanessa Croft. Coordenação do Corpo Cênico, Luciano Lima.